Olá, servidor público, olá você que nos assiste aqui nesse nosso novo projeto. Esse aqui é o Servidor em Foco, um projeto meu e do Dr. Thales, que está aqui também no estúdio, para direcionar a você, servidor público, e todos aqueles que têm interesse por temas relacionados a professores, policiais e a servidores públicos, seja ele do municipal, seja ele do estadual ou seja ele do âmbito federal. Esse aqui é o seu local. Esse aqui é um canal específico e direcionado para temas que envolvem o servidor público, não é mesmo, Dr. Thales? Exatamente. E hoje é nosso primeiro podcast a respeito disso, que nós estamos abrindo nosso canal oficialmente no YouTube, para ser um canal bem completo e para trazer todas as informações, trazer educação a respeito dos seus direitos, falar das ações judiciais que no momento estão favoráveis ao servidor público e tratar também a respeito do seu plano de carreira, como você se organizar na sua carreira para que você tenha uma estabilidade financeira e uma estabilidade também na carreira considerável, chegue ao final sem nenhuma preocupação. E bom, Dr. Kleber, eu inicio perguntando para você, que nós estávamos conversando aqui antes de iniciar o podcast, por qual razão que o doutor decidiu começar a advogar para servidor público? Existe um motivo específico ou só está na onda? Não, na verdade é o seguinte, isso é uma pergunta que eu sempre me faço e todos os meus alunos, eu como professor de direito também, eu sou sempre perguntado por isso. Professor, por que você quer... Você advoga para servidor público? Eu falo. A questão é a seguinte, o servidor público, principalmente de âmbito municipal, e aí vamos pegar aqui a nossa realidade de municípios pequenos, ele não é assistido por um profissional especializado. Você tem em cidade pequena um dentista, um otorrino, você tem ali um médico ali, um obstetra, mas você não encontra um advogado especialista em servidores públicos. Você encontra um advogado que trabalha com direito administrativo, né? Como a gente sempre fala, direito administrativo é matéria de faculdade, né? Especialidade nossa é servidor público. E a ideia, no caso de advogar e também ter esse canal aqui no YouTube, foi para trazer aos servidores públicos várias informações. Só lembrando a você que nos assiste nesse programa número 1 aqui, nós não vamos ficar aqui apenas trocando ideia, eu e o Dr. Thales. Nós não vamos aqui apenas ficar falando das nossas experiências. Não. O intuito desse canal aqui é trazer profissionais de várias áreas para falar a você, servidor público. Então, pode nos acompanhar. Peço que vocês deem um clique aqui no botão do like. Peço que vocês inscrevam-se no nosso canal, todos aí. E também, por favor, compartilhem esse canal aqui com seus amigos, servidores, colegas e também com outras pessoas, obviamente, que isso vai ajudar esse nosso projeto a continuar. Então, eu acredito que hoje, se você pegar o Brasil, nós temos aí 12% de funcionários públicos e é um campo muito bom e principalmente que hoje o Estado, que é o maior violador de direitos humanos, de direitos todos, o servidor público é o primeiro lugar onde o Estado vai tentar fazer alguma coisa para salvar o seu caixa. É assim que eu penso. E você, por que servidor público? Bom, a minha escolha pela área, eu já comentei até nas minhas redes sociais, o motivo dela, o primeiro motivo, tem mais de um, o primeiro motivo é que a minha mãe é professora do município e eu comecei a perceber que o município, embora tenha leis para que ele observe, cumpra, o município não observa essas leis e gera um prejuízo imenso ao servidor público. Então esse é o primeiro motivo da minha escolha pela advocacia para defender os servidores públicos. E o segundo motivo é uma questão prática, já visando a questão do advogado empreendedor. Porque hoje a advocacia
não adianta eu entrar com um processo, ganhar e a outra parte que perdeu não ter condições de fazer o pagamento. Então hoje, pensando de uma forma estratégica para o negócio também, além de ter muitos municípios, muitos servidores, muitas violações, você acaba tendo uma garantia que vai receber. Então, se caso você ganhe o processo, é certo que você vai receber do município, do estado ou da União. A gente não sabe quando, mas vai receber. Então, isso acaba trazendo uma segurança para nós advogados, exercer a nossa profissão na prática, gera uma previsibilidade e a gente consegue também fazer uma defesa de todos os servidores, em todos os âmbitos do Estado, né? Estadual, municipal e federal. E sem contar também que o fato de nós sermos advogados de servidores públicos, nós temos que entender que o servidor público ele comete crime, ou seja, também temos questões criminais que nós podemos resolver. Nós temos também servidores públicos que se divorciam, servidores públicos que têm um incidente que acaba tendo que ser interditado, questões de aposentadoria, ou seja, a nossa advocacia é uma advocacia que pensa no servidor público. E outra coisa muito importante que você deve estar se falando, e aí eu vou levantar essa bola e o Dr. Thales continue aí. Mas não tem um sindicato? Não existe o sindicato dos trabalhadores, trabalhadores públicos, professores, enfim, não existe sindicato. Por que que nós decidimos ser advogados e servidores públicos, sendo que nós temos sindicato e muitos professores pagam o sindicato, professores, servidores, de modo geral, pagam o sindicato todo mês. Não seria mais inteligente por parte do servidor procurar o sindicato? Então por que que nós estamos entrando nessa seara? Pode responder primeiro, Dr. Thales. Uma questão interessante, já respondendo a pergunta e retomando o assunto, que o Dr. Kleber comentou que existe muito nos municípios, muitos advogados generalistas, e alguns acabam se aventurando, né? O advogado trabalhista acaba se aventurando na área ali do servidor público, porque acaba discutindo questões do trabalho, mas isso nem sempre é a melhor escolha para você contratar um advogado, porque ele não domina a lei municipal, a lei estadual, o plano de carga e carreira, o estatuto do servidor, e isso que traz as nuances que faz total diferença para um advogado que atua nessa área. E a respeito do sindicato, hoje a gente tem discutido muito isso, até que ponto o sindicato é bom, é ruim, e qual que é a nossa visão hoje? O sindicato, ele, em muitos casos, é atrelado à política. E em alguns sindicatos, não todos, sem generalizar, mas alguns sindicatos, eles não se mantêm atualizados. Isso causa um prejuízo imenso ao servidor público. Não entra com ação no prazo correto, às vezes deixa de recorrer. Nós temos um exemplo aqui de uma ação que nós estamos atuando na nossa cidade, que é relativa ali à dobra de padrão, um problema gravíssimo para professores, que já era conhecido dessa classe há mais de 5 anos, já era um problema conhecido, poderia ter sido solucionado, seja por meio político, fazendo reuniões, prefeitura mudando a lei municipal e o plano de carga e carreira, mas não foi. E também o sindicato responsável também não entrou com a ação. O que aconteceu para você, servidor público? Você pode cobrar hoje os 5 anos, que é o que nós estamos fazendo, com as ações particulares, individuais, mas os outros 10, 15, 20 anos você perdeu. Então hoje o que nós vemos é que também advogados que às vezes participam de algum sindicato não conseguem acompanhar as mudanças da lei, mudanças judiciais, dos entendimentos. E aqui já devolvendo a palavra para o Dr. Kleber, eu gostaria de entender a visão sua. Como que é lidar com o sindicato na prática? Acaba sendo mais um confronto ou acaba sendo um amigo ali no dia a dia da advocacia? Eu acredito que o sindicato ele é um grande aliado nosso. Não vejo, e para começo de assunto, ninguém aqui tá para fazer confusão com ninguém, já começa por aí. Eu acredito que o sindicato seja um aliado grande do servidor. Entretanto, qual é a grande reclamação que eu vejo por parte dos servidores? É a politização excessiva do sindicato. Então, muitas vezes, na imensa maioria das vezes, os interesses dos servidores
são colocados de lado em razão dos interesses políticos. Porque, queira ou não, aquela pessoa do sindicato, seja o advogado do sindicato, seja o presidente, o diretor do sindicato, esse sindicato, uma cidade grande, ele vai ser bem visto do ponto de vista político. Então, a partir do momento que eu fico me aliando a um político, eu estou pensando em quê? Nos meus sindicalizados? Não, eu estou pensando na minha carreira. Eu virar deputado, eu virar líder, vereador. Né? Muitos sindicatos têm dirigentes, diretores que se candidatam. Exatamente. Né? Aí eu quero. O cara está pensando na carreira política dele. E o que acontece? Fica o servidor em segundo plano. Tanto é que nas ações que nós estávamos aí trabalhando juntos, a gente falava, não, mas você não é sindicalizado? A gente perguntava isso por quê? Porque quando a pessoa era sindicalizada, nós falávamos, não, é mais interessante para você fazer com o sindicato. A gente não vai ser irresponsável a ponto de dar uma assessoria para a pessoa falando que não, a gente é melhor. Não, eu falo, pode ir com o sindicato. A gente falava isso para a pessoa. E aí perguntar, não, eu não quero porque esse pessoal aí não faz o que eu gosto, a gente tocava no assunto política. É política, a gente não concorda. Então, infelizmente, está crescendo muito a perda de credibilidade dos sindicatos em razão da politicagem excessiva. E eu vejo que isso acaba dando abertura para nós, advogados, que estamos atuando de forma especializada para servidor público, mas que você também, servidor público, tem que tomar cuidado ao procurar um advogado, principalmente quando se trata de algumas ações coletivas. Por quê? As ações coletivas, que para alguns servidores a gente conhece como essa ação está ganha. Por quê? Porque é uma ação coletiva. Não é uma regra, mas acontece. Muitos advogados acabam querendo surfar a onda. Essa ação eu também faço, pode vir no escritório, mas como a gente conversou aqui, é um advogado que não está por dentro de todo o plano de carreira, do estatuto, das leis municipais, inclusive das próprias decisões judiciais. Hoje a gente tem conversado bastante aqui na nossa região, né, do Paraná, sobre a ação do piso salarial de 2011 e 2012. Uma ação que a gente chegou aproximadamente ter um pouco mais de 200 clientes. Mais ou menos. Que iria ser muito bom para os servidores e muito bom para nós advogados, que nós ganharíamos um percentual do que o cliente recebesse ao final. Mas nós, de uma forma diligente, acompanhando todas as decisões judiciais, verificamos que houve uma mudança e que esse processo poderia causar um prejuízo para o servidor. Nós comunicamos alguns meses antes de sair em rede social de sindicato, de outros advogados comunicarem, e essa semana saiu o resultado, o juiz tem julgado improcedente todas as ações. E algumas pessoas que confiaram em advogados que não são especialistas em servidor público vão ter um prejuízo aí de até, quem sabe, 2, 3 mil reais. Pois é, e aí se a gente for pensar, a pergunta que ontem foi feita num grupo, né? Doutor, mas essa sucumbência, para quem não sabe o que é sucumbência, toda vez que você participa de um processo e você perde, você é obrigado a indenizar o advogado da outra parte. Então a gente estava fazendo um cálculo, foram protocoladas aproximadamente 2.800 ações do piso nacional do magistério aqui no Paraná. Cada ação dessa tinha blocos aí de 15 a 20 professores, e o valor de causa de cada uma dessas ações era 150 mil, juntava ali 10, 15, somava tudo, davam 150 mil reais. 150 mil reais vezes 2.800, claro que não são todas elas do sindicato, mas 90%, dá em torno de 420 milhões de reais de valor de causa. Todas as ações estão sendo condenadas em 10% de sucumbência, ou seja, serão 42 milhões de sucumbências que terão que ser pagas ao Estado. E aí, quem que você acha que vai arcar com isso, servidor? O sindicato? Não. É você. E aí, e se eu não pagar? E se a pessoa não pagar, o que vai acontecer, doutor Thales? Se a pessoa não pagar, a gente estava discutindo isso também hoje. A justiça não vai deixar barato, principalmente o advogado do estado do Paraná, ele vai querer receber tudo. Vai pedir bloqueio da sua conta, vai pedir bloqueio de bens, carro e outros bens que você tem, até ser pago todas as custas. Claro,
referente ao seu processo, né? Você não vai ter que pagar dos outros processos, mas referente ao seu, você vai ter que pagar, não vai ter jeito. E daí eu venho aqui com o seguinte questionamento para o Dr. Kleber. Eu posso afirmar, então, que aquele servidor público que busca um advogado especialista, ele tem uma maior previsibilidade, uma maior chance de vitória no processo judicial dele? É claro, inclusive ontem a gente publicou um vídeo aí, eu publiquei um vídeo no meu Instagram e o Dr. Tales também publicou lá no dele. A questão foi o seguinte: mas essa decisão cabe recurso. Claro que cabe recurso. O sindicato vai recorrer. Claro que vai recorrer. Agora, com a nossa experiência, com a experiência de quem já tem alguns processos rolando na justiça que versam sobre o mesmo tema, eu já até adiantei o que vai acontecer. O que vai acontecer? Todos eles serão afetados, todos os processos que envolvem servidor público, um piso salarial do magistério, seja ele do âmbito estadual, municipal ou federal, serão afetados pelo tema 1218 no STF. Ou seja, o máximo que vai acontecer vai ser a suspensão desse processo até que tenha uma decisão do Supremo Tribunal Federal para esse caso. E aí, você acha que essa tese vai ser julgada pelo Supremo tão já? E a segunda pergunta, você confia no Supremo Tribunal Federal? Você confia? Então, meu filho, eu acho que é melhor desistir agora do que correr o risco de lá na frente, quando a Selic tiver 40%, você pagar aí 20 vezes mais do que você pagaria hoje, entendeu? Então, a gente já consegue ter essa previsão, a gente consegue já entender como que está caminhando o jogo para a gente poder prever o seu final. E com relação às ações judiciais que nós temos trabalhado no escritório, eu e o Dr. Kleber, eu vou questionar algumas para o Dr. Kleber, vou falar de algumas, como é o nosso primeiro vídeo, para que você conheça pelo menos as principais ações que nós temos atuado. Tá? Eu vou comentar uma e vou passar já para o Dr. Kleber comentar outra. Hoje nós temos, acredito que nossa principal ação, para professores municipais que fazem a dobra de padrão. Sim. Muitos municípios não pagam o valor correto da dobra de padrão. Sim. Se o município não paga o valor correto, gera uma diferença que você pode cobrar o retroativo de 5 anos e o que vencer durante o processo. Valores que podem ser muito significativos conforme o seu nível, a sua classe e o tempo que você teve a dobra de padrão, né, exerceu a dobra de padrão. Uma outra ação que nós temos trabalhado, que daí eu gostaria que o Dr. Kleber falasse um pouco, a respeito da licença-prêmio. Para quem todos servidores, só municipal, só estadual, federal? A questão da licença-prêmio é o seguinte, a licença-prêmio era como é que eu vou dizer para você, um benefício, é um prêmio, o próprio nome já diz, é um prêmio que é pago ao servidor quando ele cumpre 5 anos de trabalho ininterruptamente. Então o servidor, ele tem a sua idade, ele foi uma pessoa que não pegou muitas licenças, muitos atestados médicos, é um servidor que tem assiduidade, ele foi um bom servidor, então ao longo de 5 anos, depois de 5 anos de trabalho, ele teria 3 meses de licença prêmio, licença especial em alguns locais. E o que está acontecendo? Muitos servidores, em razão da falta de efetivo, e eu falo isso principalmente das universidades públicas paranaenses, muitas vezes acontece o seguinte, tem um déficit muito grande de professor, aí o servidor está lá com 5 anos, olha, eu gostaria de tirar minha licença prêmio, olha, professor, não tem como contratar outra pessoa para pôr no seu lugar. Aí a pessoa chegava lá, 20, 25 anos, se aposentava, com direito aí a 5 licenças. E o que fazer? E o Estado não indeniza essas licenças de forma assim, aleatória, vou indenizar porque eu sou bonzinho. Não. E aí muitas vezes o servidor tem que entrar na justiça, né? A maioria das vezes entrar na justiça. Se ele não gozou essas licenças, se ele não tirou lá o período, ele precisa ajuizar, né, uma ação para receber essas licenças corrigidas. Só qual que é o detalhe? A pessoa às vezes se toca disso só depois de 5 anos, e 5 anos
prescreveu o direito e ele perdeu. Sobre a ação da licença-prêmio, vou fazer uma consideração bem importante que tem acontecido com você, servidor público do estado aqui do Paraná. Você tem feito o pedido da licença-prêmio pelo NR, né, o núcleo regional, Isso. ou aguardado o sindicato. E eu digo para você com toda a convicção, você vai perder essa licença-prêmio. Por quê? O pedido administrativo não está sendo cumprido. E se você fica esperando lá 2, 3, 4 anos, acontece exatamente o que o Dr. Kleber falou. Passados 5 anos da data da sua aposentadoria, você não pode mais pedir a licença-prêmio judicialmente. Então, para você que fez o pedido no NR ou através de qualquer outra forma administrativamente da licença-prêmio, fique esperto, procure um advogado que é especialista para que você busque seu direito e não venha a ter prejuízo financeiro. Exatamente. E muitas pessoas, assim, chegam e falam assim, eu vou... As pessoas vêm até nós falamos para ela, explicamos a natureza da ação e mostramos lá todas as questões jurídicas que envolvem essa ação, daí a pessoa no final fala assim, mas eu vou esperar o sindicato. Se o sindicato não resolveu até agora, você acha que só por causa de você ele vai fazer a ação para todo mundo? Claro que não. Então você tem que correr atrás do seu direito. Tem um brocardo jurídico que fala, o direito não socorre quem está dormindo, mas eu prefiro aquela frase que é dita pelo Shylock lá no Mercador de Veneza. O direito é um exercício de luta, né? É um exercício de luta. Então, se você não for atrás dos seus direitos, ninguém vai. E quem vai ter o prejuízo é você. Eu, por exemplo, já tive a indenização para um cliente de R$300 mil de licença. R$300 mil é dinheiro, minha gente. É muito dinheiro, não pode deixar na mão do Estado, entendeu? Tem que correr atrás. E uma questão importante que eu vejo muito nos grupos, redes sociais que tem servidores públicos, muitas pessoas ficam colocando a culpa na administração pública. Exatamente. Eu não recebi por causa da administração, por causa do governo X ou Y. Mas muitas das vezes a culpa é sua que não foi atrás do seu direito. Se você vai atrás do seu direito com um advogado que entende do assunto, tem muitos servidores que estão recebendo quantias, como o Dr. Kleber comentou, R$300 mil. Tem ações de menor valor? Tem, 50 mil, 30 mil. 25 mil esses dias. Mas, você vai deixar esse dinheiro na mão da administração pública, algo que é seu? Essa que é a reflexão que eu faço. Então, busque os seus direitos. E já partindo para uma próxima ação, para o Dr. Kleber comentar um pouco, a gente também tem trabalhado a respeito das horas extras, a forma de cálculo, divisor. Insalubridade. Tem alguns públicos específicos e se o Dr. Kleber quiser comentar um pouquinho, a gente entra nesse assunto rapidamente. Não, a questão principal que nós gostamos de falar é que o servidor ele precisa correr atrás de seus direitos. O que acontece muito, pegando um pouco do que você estava falando, da pessoa culpar a administração. Isso acontece muito em cidade pequena. Infelizmente, a média aqui das cidades que estão no entorno aqui de Maringá, onde nós somos sediados, né? É de 5 mil, 10 mil, município de 30 mil habitantes aqui, é município grande. Você pega Maringá, que é a terceira maior cidade do Paraná, tem aí seus 500, quase, não chega a 500 mil de habitantes aqui. A próxima cidade maior que nós vamos ter aqui é Paranavaí, que deve ter seus 100 e poucos mil. Entre Maringá e Paranavaí, os municípios não passam de 10 mil. Não passa de 10 mil habitantes, né? E se você descer aqui para o oeste até Cascavel, que tem seus 300 mil habitantes, a maioria dos municípios daqui em Cascavel não vai ter mais que 10 mil habitantes. E o que acontece? Muitas vezes o prefeito dessa cidade, o prefeito, o vereador, o secretário, é aquele cara que jogava bola na rua com você, que fazia churrasco no final de semana, é aquele cara que comia lá o pão caseiro com a sua mãe, tomava limonada, e aí você pessoaliza muito essa questão dos seus direitos. Eu vou falar com o prefeito para ele me ajudar. Eu vou falar com o vereador, nossa, vereador, ele vinha aqui chupar mexerica aqui no quintal de casa. Tem muito disso, você sabe que tem disso, né, meu caro telespectador, vou chamar de telespectador. Você sabe que tem disso, só que nós temos que entender que a administração pública, ela não entende a linguagem do coleguismo. A administração pública, ela não entende que o prefeito chupou mexerica, bergamota, lá na sua casa.
A administração pública entende a linguagem da legalidade. Ou seja, ela só vai fazer aquilo que a lei determina. Entendeu? Se não tiver previsão em lei, ela não pode fazer. É o princípio da legalidade. Então, eis a grande questão, Dr. Tales, de buscar os seus direitos. É uma questão que eu vejo, um exemplo aqui da nossa região. Alguns servidores aguardaram o sindicato entrar com uma ação coletiva discutindo a dobra de padrão, não, desculpa, ação coletiva a respeito da hora extra, da forma que é calculada a hora extra. O que acontece? Para esses servidores que aguardaram o sindicato tomar alguma providência, já passou do prazo. Hoje, se eles forem tentar contratar nós ou qualquer outro advogado particular, eles não podem mais entrar com essa ação. E muitos que entraram individualmente com advogado particular já ganharam e já receberam. Agora, aqueles que não entraram naquela época estão todos na mão do sindicato, tendo que aguardar uma ação coletiva, ver se o resultado vai ser favorável ou não. E se for favorável, ainda tem mais uma questão. Depois de toda a ação coletiva do sindicato, você, servidor público, vai precisar se virar para arrumar ou um novo sindicato, quer dizer, ou um novo advogado, ou concordar, assinar procuração, uma autorização para o advogado do sindicato continuar o processo. Porque depois da ação coletiva, inicia a fase de execução, que é a liquidação, que é o momento de receber. Essa é uma segunda etapa do processo, que não é contada para vocês, mas inicia-se praticamente um novo processo, prolonga-se. É importante também ter um advogado que entende para fazer todos os cálculos do seu caso. E o que eu vejo, Dr. Kleber, que eu acredito que é interessante para o pessoal que vai nos assistir. Hoje, para o servidor que vai entrar na justiça, ele corre algum risco? Porque, do que eu tenho conhecimento, o servidor público, por ser funcionário, ser um servidor público, ele tem algumas garantias, como a estabilidade, dentre outras. E corre algum risco ele entrar com processo contra o ente pagador do salário dele? Olha, sinceridade, quando chega um processo na prefeitura, imagina que todo dia deve chegar algumas dezenas de processos, seja um município pequeno ou seja um município grande, né? Você imagina Maringá, imagina um procurador municipal. Uma coisa, que a gente sempre comenta, uma coisa é você processar o professor colega seu. Imagina que você não gosta da sua diretora e você processa a sua diretora. Você tem que ter na tua cabeça que você vai ter que cruzar com essa pessoa todos os dias do seu trabalho. Ou mudar de ambiente no local talvez muito longe da sua casa. Agora, quando você processa a administração pública, olha quem você processa, a administração pública. Você não processa o prefeito, você não está movendo um processo no CPF do prefeito, você está movendo um processo no CNPJ da prefeitura. Quem está cometendo erro com você, muitas vezes é a administração, é a legislação, não é o prefeito. O prefeito está ali para seguir regras, o prefeito está ali para cumprir, para executar o orçamento, ele é o poder executivo. Então, esquece isso, não tem problema. E se tiver, aí você já não tem um, você vai ter dois problemas que daí pode configurar um assédio moral aí na administração. E uma questão importante sobre essa dúvida que os servidores têm em processar ou não a administração pública é quando assume uma nova gestão, um novo governo, muitas das vezes aquelas leis não foram feitas pelaquela gestão. O que significa? Tem planos de cargo e carreira do magistério que nós já analisamos, estudamos, que são de 2001, 2004, 2005, ou seja, aquele prefeito, aqueles vereadores que aprovaram aquele plano de cargo e carreira, muitas das vezes já chegaram até a falecer, já saíram da política. Então, aquele prefeito atual, ele está cumprindo uma lei, mesmo que não tenha sido ele que fez aquela lei, ele que aprovou, ou aquela gestão que aprovou. Então, isso é muito importante para você entender, porque quando você entra com um processo contra a prefeitura, contra o Estado, CNPJ, você não está criando nenhum vínculo pessoal, seja com o seu chefe imediato, ou mediato, ou com a gestão atual que está no governo.
Então, a maioria dos processos, se tiver uma assessoria especializada, dá para ficar tranquilo. E o que eu vejo? Uma das principais diferenças entre advogados especialistas, sindicato e advogados generalistas que acabam pegando a onda. Nós, por sermos especialistas e costumamos, em alguns casos, na grande maioria, atuar no êxito, ou seja, o servidor ganha, ele paga ao advogado. Não ganha, não paga nada. Qual que é a principal diferença? Nós atuamos em ações que têm grande chance de êxito. Por quê? Nosso escritório não pode ficar lá com 500 processos, 1.000 processos, 2, 3 mil processos duvidosos, ou que a gente sabe que a chance é baixa. Senão, quebra as pernas do advogado, quebra financeiramente o escritório. Já você pega um sindicato, ele recebe muitas das vezes mensalidade. Então, para ele, se a ação vai dar certo ou não, o advogado tem a parte dele garantida pela mensalidade do que ele vai receber do sindicato. Então, é sempre interessante fazer essa comparação. Por que alguns advogados que são especialistas estão entrando com essa ação, outros não estão? Ou por que nós não estamos entrando com a ação? Tem que buscar esse motivo para que você não caia em nenhuma armadilha e, ao final, acabe pagando custas e despesas processuais desnecessárias. E aqui eu passo a palavra já para o Dr. Kleber, para que ele passe para vocês, servidores públicos, hoje, se ele quiser comentar a respeito de sindicância, PAD, eu vejo que bastante gente pergunta isso para ele. Pô, doutor, mas se eu for perseguido, que eu posso fazer? Quais são os meus direitos? Olha, a questão da sindicância, ela é bem complicada, porque sindicância, né, só deixando explicado, é aquele pré-processo, né, administrativo, é aquela fase ali inquisitorial, podemos dizer, onde será levantado ali os informes, se tem materialidade, indício de autoria, aquela fase de investigação para saber se tem um problema ou não e depois entrar no processo administrativo. A grande questão é o seguinte, o servidor público ele tem estabilidade no cargo. Beleza, ele tem estabilidade. E muitas vezes, a única forma que a administração pública tem para se vingar de alguém é perseguir ela. E muitas vezes, esse processo ele começa do nada. Vamos dar um exemplo para você, professor aqui do estado do Paraná. Eu tenho certeza que você, professor, diretor de escola aqui no estado do Paraná, andou recebendo algumas cartinhas aí, né? Algumas cartinhas sobre você não ter acessado a plataforma A, sobre você não ter acessado a plataforma B, né? E qual que é o problema? O governo do estado ele tinha literalmente um objetivo: fazer com que a maioria desses servidores ou pedisse arrego, deixasse o cargo por meio dessa pressão, ou enfrentasse um processo administrativo. E é aquele detalhe muito importante. Um cliente meu ano passado veio atrás de mim, colocou essa situação, 2 diretores de escola, nós pegamos e falamos, olha, vamos fazer essa e essa defesa. Graças a Deus deu tudo certo, eles foram absolvidos. E aí um outro diretor entrou em contato comigo, aí eu falei para ele, expliquei para ele a situação, no final das contas ele terminou com aquela frase, não, eu vou fazer com o pessoal do sindicato. O que aconteceu com esse professor? Eu nem preciso dizer que ele não está mais no cargo dele, porque confiou em quem vai te enxergar apenas como mais um no meio de um monte. Aí que está o detalhe. Você tem que entender que no final das contas, quem vai te tratar melhor e vai fazer o melhor trabalho para você é aquela pessoa que vai receber o seu dinheiro diretamente. Tá? Por isso a importância de você ter um advogado que conheça muito bem do processo que ele está fazendo. E essas considerações que nós fazemos a respeito de alguns sindicatos, muitas das vezes não são nem por má fé do advogado que está ali trabalhando ou por falta de competência. É pelo fato de que eles atendem, por exemplo, um sindicato de um município como Maringá atende lá 4, 5 mil servidores, um sindicato a nível estadual às vezes atende 10 mil servidores. É quase que impossível um advogado ou um grupo pequeno de advogados
dá conta de manter uma qualidade alta nos processos. Então é isso sempre que tem que ficar de reflexão. Pô, é uma causa importante? Talvez não seja a melhor opção pelo volume, que é o mesmo problema que acontece com advogados que representam às vezes uma prefeitura, um estado. É um grupo pequeno de advogados para cuidar de todos os processos do município, ou todos os processos do estado ou da União. Vai dar conta? Não vai. Por isso que muitas das vezes são processos ali que a gente vê que as defesas são parecidas, porque não tem como fazer algo personalizado para você, servidor público. E uma outra questão que eu tenho recebido, pelo menos, alguns questionamentos desses servidores públicos, como que o servidor ele pode procurar hoje um advogado que não é da cidade dele? Porque aquele exemplo que você deu, eu moro num município pequeno, 10 mil habitantes, como que eu vou achar um advogado que é especialista hoje? Olha, a grande hoje porta de entrada hoje é sempre o digital, sempre o Instagram. Então, antigamente, né, eu falo para os alunos meus, a pessoa é lá nas páginas amarelas da lista telefônica. Você não sabe o que é isso, né, Thales? Página amarela. Já vi, mas poucas vezes. Então, você queria, por exemplo, uma oficina mecânica, você ia lá nas páginas amarelas daí procurava. Hoje ninguém mais, não tem nem lista telefônica, né? As pessoas depois passaram a ir no Google, digitar oficina mecânica perto de casa. Hoje, nós temos uma grande ferramenta que é o Instagram, o TikTok e o Facebook. Então, a maioria das pessoas, quando procuram advogado, eles vão lá no TikTok, vão no Instagram e procuram sobre aquele advogado. No nosso, por exemplo, tem todo o histórico daquilo que nós fazemos, das ações que nós trabalhamos, ali tem muita informação para você, servidor, do que você tem direito, do que você não tem direito. Sem contar que advogado é advogado em todo o território nacional. E hoje é tudo feito online. A pandemia, ela deixou uma herança, nesse ponto, uma herança muito boa, de que os processos todos hoje estão correndo na forma online. Então, hoje você faz assinatura ou pelo gov.com ou por aplicativos aí de assinatura digital, ZapSign, Digi não sei o que das quantas. Então, hoje você pode marcar uma videoconferência com o seu advogado, estando do outro lado, você num município, ele em outro. Então, assim, o processo é seguro. O que não pode é você, por esse medo, deixar de buscar um profissional especializado naquele tema, né? Porque se você tiver um problema neurológico, tiver um problema na cabeça, você vai procurar um especialista. Se você tem um problema no seu trabalho, você vai procurar um advogado trabalhista. Agora, se você tem um problema na administração pública, você, funcionário público, você tem que procurar um advogado que seja especialista nessa área, seja onde quer que ele resida. Então, alguns cuidados que o servidor público pode ter ao buscar um advogado através das redes sociais ou do Google seria olhar o histórico dele, como você falou, ver se é um advogado que já produz conteúdo informativo, se tem histórico de resultado. Pode pesquisar o nome dele no órgão de classe, na OAB, para ver se está ativo, o endereço, CNPJ. Essa seria a forma de você encontrar um advogado especialista e ter a segurança de que pode contratar ele mesmo à distância, não sendo da mesma cidade. E emendando nesse assunto, eu gostaria de perguntar para o Dr. Kleber, hoje, seja em Maringá ou a nível estadual, hoje, qual que seria o maior direito, ao seu ver, violado do servidor público? Nossa, são tantos direitos, rapaz, para falar um direito violado hoje. Eu acredito que o grande direito violado seja relacionado a salário, sem dúvida nenhuma. É o piso nacional do magistério que não é cumprido, é a lei da hora-atividade que não é cumprida. Por exemplo, ela não é cumprida aqui no Paraná, a nível do estado do Paraná, você não é cumprida a nível municipal. E aí vem um detalhe, né? Por que os sindicatos, principalmente dos municipais, não entram na briga pelos professores? Sabe por quê? Não entra? Porque não vale a pena, não é uma ação que visa dinheiro. E aí, meu filho, você vai ter que procurar, se você quiser ter o direito validado, você tem que procurar um advogado particular, né? Mas a grande questão que envolve hoje é com relação
ao salário, não cumprimento no pagamento de piso, não pagamento de vantagens devidas em lei, eu acho que é a maior questão. Mas é difícil escolher uma. Mas se você pegar o setor educacional, e aí eu falo com bastante propriedade, que eu sou professor. Fui professor de criança, fui professor de adolescente, e eu sou tão velho que eu fui professor até da esposa do Thales, tá? Só para vocês terem uma ideia. Hoje o grande problema, principalmente de professor, é o cansaço mental da sala de aula. Dar aula, como eu sempre falo, é a coisa mais fácil do planeta. Você entrar numa sala de aula e dar aula, além de prazeroso, é fácil. O problema está na burocracia. O problema está na encheção de saco. O problema está nas inúmeras adaptações que você tem que ter para atender inúmeros problemas que criaram, que jogaram na sua mão. Infelizmente, esse é o grande problema, tanto mental quanto salarial, dos funcionários públicos hoje. E com relação à questão dos problemas, eu concordo que o salário hoje é o que mais aterroriza os servidores públicos. É falta de atualizações, falta de implementar adicionais. E para você, servidor público federal, recentemente eu e o Kleber até conversamos, teve uma decisão do STJ em que garantiu o abono, que é aqueles servidores que se aposentam e continuam, né, querem continuar trabalhando, eles recebem o abono, o abono de permanência. E que esse abono de permanência tenha reflexos em todo o vencimento, não só o vencimento inicial, né, o vencimento básico, como gratificações e adicionais que o servidor público tem. Então é uma ação hoje nova, do momento, que você, servidor público federal, pode restituir diferenças salariais dos últimos 5 anos de forma retroativa e chegarem a valores ali de 10, 15, 20 mil aproximadamente, porque o abono não costuma ser um valor tão alto, mas é uma ação interessante. E com relação a uma outra violação que eu vejo muito, e se o Dr. Kleber quiser comentar, é a respeito também da questão criminal. Hoje, cada vez mais tem acontecido crimes, infrações contra servidores públicos, principalmente no âmbito educacional, pais, famílias, familiares que muitas das vezes por desentendimentos acabam agredindo, ofendendo verbalmente professores, os servidores da educação, e esse servidor acaba não tendo respaldo da administração pública. E eu pergunto para o Dr. Kleber, como fazer numa situação dessa, como buscar respaldo, seja da administração pública, ou o caminho é contratar um advogado especialista para uma situação criminal do servidor público? Olha, eu acho que a liberdade é o nosso maior bem. A nossa liberdade é o maior bem. Não adianta você ter vida e não ter liberdade. Não adianta você ter saúde e não ter liberdade. Tanto é que aquele cara que tá lá que tá lá no presídio, bebendo às tuas custas, comendo às suas custas, jogando futebol, né? Uma vez eu fui visitar um preso lá no presídio para conversar com ele. 10 horas da manhã, eu de terno, gravata, um sol da pega, eu vim falar com o fulano de tal, pera um pouquinho que ele tá jogando bola. Falei, porra, eu 10 horas trabalhando, né, que nem um cavalo, suado, e o cara 10 horas da manhã jogando bola, né? Então, você presta atenção, esse cara, por que ele quer sair de lá? Ele quer sair de lá porque a liberdade é mais importante. Então não confie em algo que pode envolver sua liberdade, como questões criminais, não confie em alguém que você não possa sentar do lado dele a qualquer momento, ou seja, um advogado especialista. Então é muito bom que você vá atrás de quem é especialista na área. E um detalhe muito importante, lembrando, é que eu acho que o grande problema hoje do servidor público é a aposentadoria. Eu acho que o maior problema hoje, não só do servidor público, mas de todo ser humano brasileiro que decidiu ter um pet do que um filho, é a aposentadoria. E que nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Beleza, então esse foi o nosso programa número 1. Dr. Thales, algumas considerações aí desse nosso primeiro programa? As considerações finais são para que você acompanhe nossos próximos vídeos, acompanhe nossos cortes, as nossas redes sociais, seja do escritório e as redes sociais particulares, que lá nós vamos publicar as ações judiciais do momento e quais são todos os seus direitos. Então, eu peço mais uma vez a você que está aí aqui no nosso canal do servidor, né? Esse nosso programa dedicado ao servidor público, o Servidor em Foco. Então, nós estamos
agradecendo você, pedindo mais uma vez, dê um like no vídeo, que também e se inscreva no nosso canal, que aqui nós teremos informações de grande valia para você e para toda a sua família. Então, até a próxima oportunidade.